Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então estamos aqui mais hoje para um passo no caminho e hoje é o 21º, cujo título se chama Princípios Complementares Criadores. Se esqueçam que está lá todo o texto escrito no nosso blog dos Exploradores do Caminho. Tem aí depois na descrição do vídeo todos aí os nossos contactos, as moradas, tudo mais. Então o género está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O género manifesta-se em todos os planos. Este princípio, esta lei, é o complemento do princípio da lei da polaridade. Masculino e feminino são conceitos que expõem as polaridades e as dualidades de tudo o que existe no universo e nos multiversos. Descrevem as duas forças, sabem que tudo é uma só força, uma só energia, tudo emanou da mesma fonte, mas para quem caiu aqui de paraquedas, descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que encontram-se em todas as coisas. O masculino é o princípio tipológico, arquétipo, arquetípico, simbologicamente personalizado na luz, no sol, no dia, no positivo, na ação e por aí vai. Por sua vez, o feminino é o princípio da escuridão, da luz, do negativo, da reação e por aí vai. Então, cada pensamento, sentimento, cada ser, acontecimento, objetivo possui um complemento do qual depende para a sua existência. O oposto é o seu complemento. Aquilo que você odeia, combate, é o seu complemento. É o que está em falta em si. É o que você não quer se focar, enxergar para equilibrar. Então, esse complemento existe dentro de si. E toda e qualquer ideia ou ideal pode ser vista como o seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Então poderemos certamente denominá-los de princípios, ou de princípio, como queira, complementar, criador ou gerador. Assim compreende-se que nada existe de uma ou em uma só forma. Nada é 100% uma só coisa. Nada é apenas 100% positivo ou negativo. Ninguém permanece em atividade absoluta ou em passividade absoluta, mas sim em transformação, em movimento, em equilíbrio, em evolução contínua. Estas duas forças, positiva e negativa, masculina e feminina, são a fase seguinte do divino, do princípio emanador de todas as coisas, de onde surgem e para onde se dirigem todas as coisas. Parafraseando e reinterpretando Lao Tse, o zero gera o um, o um gera o dois, o dois gera o três e o três gera as 10.000 coisas, ou seja, todas as coisas. Do zero, o absoluto divino, que é neutro, surge um, emanou um, a mente divina, o ego divino. Esse um
que também poderíamos chamar de a malha do universo, a matrix universal, ou a vibração enérgica que dá origem à realidade espiritual e física, onde estão todas as coisas, onde estão. Que gera o dois, o princípio masculino e feminino de todas as coisas, e também a gênese, a origem de todas as leis universais com os seus opostos e graus, que gera o três, que é a complementação, a compensação, as sincronias, as coincidências, os espelhamentos das energias que formam o átomo, a explosão, o movimento, o ritmo, que por sua vez gera as 10.000 coisas, todas as coisas que representam, não é? Todas as coisas do universo e dos multiversos. Destes princípios complementares, criadores e geradores, surge todo o movimento, toda a evolução, todo o equilíbrio dinâmico complementar que compõe tudo o que existe. Como é exposto no passo sobre as polaridades, também aqui os géneros nada mais são do que dois opostos em que a falta de um evidencia a presença do outro. Porém, o princípio do género traz algo de novo. É a partir dele que surge todo o nosso potencial de criação, geração e regeneração. Nada pode ser criado, gerado ou evoluído sem a aliança, sem a junção, sem a fusão, sem o equilíbrio entre estas duas forças, masculina e feminina. A essência do masculino expressa-se, por exemplo, pelo meio da lógica, do poder racional, da força motriz, da ação e da proteção. Já a essência feminina está conectada à fertilidade, à receptividade, à concepção de ideias e ideais, à intuição e à criatividade. Nenhuma ideia é concretizada sem que haja alguma ação. Portanto, a criação virá sempre da conexão e do equilíbrio das energias masculinas e femininas. O princípio expõe que o género manifesta-se em todos os planos, em todas as vibrações, em todos os graus, em todos os ritmos, em todas as correspondências, em todos os patamares, em todas as fases. Não apenas no plano físico, através do sexo masculino e feminino, mas também e principalmente no plano mental e no plano espiritual. Sendo assim, as características dos dois géneros podem ser expressados não apenas em características físicas, mas também no modo e principalmente no modo de pensar, agir e na energia que é emanada. O princípio do género possui uma imensa correspondência sincronizada com as possibilidades mentais, cognitivas, exercidas a partir de cada hemisfério do cérebro. Teoricamente, o lado direito está associado aos sentimentos e emoções, repleto de práticas essencialmente femininas, tais como as artes, criatividades, intuições, imaginações, subjetividades, aleatoriedades
reações, complacência e por aí vamos. Enquanto o lado esquerdo está associado aos pensamentos lineares de essência masculina, mais lógicos, analíticos, racionais, metódicos, sequenciais, objetivos, ativos, agressivos. Mas, apesar de cada hemisfério ser responsável por diferentes funções, ambos trabalham de forma articulada, com a função de controlar as atividades do corpo. O coerente equilíbrio evolutivo indica que as tarefas deveriam ser realizadas ou não, mas se a tarefa é para ser realizada, em cooperação entre os dois lados, cabendo a cada um deles tomar a iniciativa, conforme a necessidade. Então, as nossas características masculinas e femininas procuram o equilíbrio e a sincronia e a evoluída harmonia sempre em nós. A fraterna harmonia sempre em nós. Umas vezes agimos e outras vezes apenas reagimos. Depende apenas de nós. Depende apenas de nós para entender e compreender o princípio do género e criar equilíbrio, estabilidade e evolução no nosso caminho, na nossa vida. Ao atingir conscientemente um estado equilibrado do nosso ego, refletimos a harmonia evolutiva universal no nosso espírito. E o símbolo perfeito para definir e exemplificar este princípio é a tão famosa, não é? E deturpada cruz. A cruz, aquele símbolo de morte, não é? Que não era isso, que desde da antiguidade mais remota queria dizer, mas enfim, na interseção dessas linhas temos o ponto perfeito, a centelha divina em nós. Na horizontal temos o equilíbrio do nosso ego através do complementar masculino, o tal positivo, não é? Versus do outro polo oposto, o feminino, o negativo. E na vertical da cruz temos o correspondente macro e microcosmos, a diferenciação em graus da natureza espiritual e material de tudo o que foi gerado, emanado pelo Divino. Porém, ainda vivemos em uma sociedade onde a energia masculina prevalece e há um desequilíbrio de energias. Por isso, torna-se indispensável a procura de uma reconexão com o aspecto feminino latente em cada um de nós, adormecido, sequestrado. O masculino e o feminino habitam em nós. Todo macho possui o seu lado feminino e toda a fêmea possui o seu lado masculino. A porcentagem presente em cada indivíduo varia conforme as características, não é? Ganhas ou perdidas, equilibradas ou desequilibradas, em outras experiências vivacionais. Não é? Então, todas as coisas na mente do divino, na mente divina, estão interligadas, não importa em que grau. Tudo o que fazemos
pensamos e dizemos tem um impacto no todo. A dimensão do nosso pensamento, o macro e o micro, o movimento contínuo, a atração dos opostos, a compensação do movimento, os efeitos das nossas ações e reações. Tudo interliga-se em uma teia matrix cósmica. E assim como estamos no todo, o todo está em nós. Assim é o ego divino e assim são os mecanismos por meio dos quais ele opera, ela opera. Somos todos parte de tudo, através da polaridade, da pluralidade. E é graças a isso que temos um pouco de tudo em nosso ser. Então, de tudo exposto até agora, de todos os passos, poderíamos resumir em: por mais oposto que algo pareça a algo ou alguém, nada funciona sem o outro oposto. Sem o oposto jamais haveria propósito para a existência do próprio. Ou seja, a inexistência de opostos impede o potencial de criação, de geração e regeneração. Assim como o masculino e o feminino, é necessário que essas duas forças cooperem para que surja a energia da criação. Então, o ímpeto masculino encontra-se com a graciosidade do feminino. O amargo divide o espaço com o doce. Denominar um ou outro género como uma verdade absoluta em determinada situação não deveria fazer mais sentido para um verdadeiro explorador do caminho. Nesta sociedade que ainda acha o masculino uma força superior, seria certamente útil a exortar à mudança de pensamentos e de comportamentos. Há que compreender aqueles homens que permitem-se chorar, expor as suas emoções e demonstrar sentimentos e fraquezas. E compreender aquelas mulheres que permitem-se deixar de chorar, que saturaram-se de expor as suas emoções e pararam de demonstrar os seus sentimentos e as suas debilidades. Esse homem ficou mais feminino? Essa mulher ficou mais masculina? O conceito de feminino e masculino não é exatamente aquele que atribuímos como coisa de homem e coisa de mulher? Talvez tenhamos convencionado dessa forma ao longo dos tempos, porque em algum momento da sociedade isso foi a decisão da classe dominante, apoiada no Deus macho, que era o derradeiro exemplo para o chefe de família, que por sua vez era o cabeça, o piloto, o condutor, o adestrador, o dono do ser inferior, da submissa fêmea. Mas hoje temos a possibilidade de, quando desconstruímos padrões, crenças, dogmas, também ajustamos conceitos e desfazemos preconceitos, masculino e feminino, positivo e negativo. Nenhum é melhor ou superior ao outro. Um não vive sem o outro.
feminino é escuridão, masculino é luz. Masculino é ativo, feminino é reativo. Opostos que se atraem e quando potencializados, energizados, um tem o poder de recriar o outro. Quanto mais temos de masculino, menos temos de feminino e vice-versa. Entretanto, para possuir um corpo, uma mente saudáveis, é fundamental encontrar o equilíbrio entre esses dois conceitos. O princípio masculino dirige uma certa energia inerente para o princípio feminino e assim coloca em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que, através dessa reação, produz a obra criadora. Cada princípio é incapaz de dispor de energia operativa sem o outro. O mesmo relacionamento poderá ser observado no nosso microcosmos mental, em que na mente, o que geralmente a grande massa chama de coração, e tem a certa lógica e princípios, como um dia iremos ver. Os pensamentos e as ideias, os sentimentos, as sensações e emoções são produzidas no tal coração. Pode ser considerado como a Matrix, a mãe, com a capacidade de produzir a geração. Será o aspecto feminino da consciência ou da inconsciência. A força de vontade, a que muitos chamam de livre-arbítrio, e corretamente, e não. A ação é quem direciona as energias criativas e femininas no sentido da realização. E esse é o aspecto masculino da consciência ou da inconsciência. O ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. A tendência do princípio feminino é de sempre receber impressões, sensações e intuições. Ao passo que a tendência do princípio masculino é de sempre doá-las ou exprimi-las, né? E a maioria das vezes de uma forma não tão correta, não é? Mas enfim, o princípio feminino tem uma área de ação mais vasta que o princípio masculino. O feminino promove a geração de novos pensamentos, sentimentos, conceitos, ideias, ideais, incluindo a obra da imaginação. O masculino dedica-se à obra da vontade nos seus vários patamares. O potencial desequilíbrio é, sem o auxílio ativo da vontade, e por vezes altiva, né? Esse é um dos problemas, né? Uma das oportunidades. Sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o reativo feminino pode contentar-se apenas com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões, sensações e intuições recebidas do exterior, em vez de produzir criações mentais próprias, originais, vindas do seu interior. Os seres humanos conscientes, amigos da realidade e compreensivos, empregam ativamente ambos
os princípios mentais. O feminino na obra ativa e singular geração mental e a vontade masculina no também racional, coerente, equilibrada, potencialização, fortificação do aspecto criativo da mente. O coerente e equilibrador é que os princípios masculino e feminino na mente de um ser humano hajam harmoniosamente, em sincronia. Mas, infelizmente, a maior parte deles empregam pouco o ativo princípio masculino. Que paradoxo! Numa sociedade altamente masculina ou masculinizada, não é? Aplica-se então quando se deveria, não se aplica. Enfim, é isto, não é? É isto que este movimento, que este trabalho tenta pelo menos expor e um dia, quem sabe, tentar auxiliar a resolver. Mas enfim, não é? Portanto, infelizmente a maior parte deles empregam pouco ativo masculino e contentam-se em viver reativamente, de acordo com os pensamentos, ideias e ideais incutidos na mente por outrem e preservados, não é? Em forma de crenças e dogmas, não é? Através de memórias incutidas e implantadas, não é? E mal interpretadas, claro, desde a mais tenra idade, através, né, dos paizinhos, dos familiares, dos professores e por aí vai. Então passam a ser o famoso gado. As criaturas manipuláveis, alienadas, hipnotizadas, adormecidas, violentáveis, comestíveis até, como o desequilibrado, incoerente e incompreensível clichê machista que afirma: as mulheres só servem para procriar. O ativo princípio masculino do indivíduo direciona a sua energia vibratória, a força de vontade, para o princípio feminino de um outro indivíduo. E este último, aceitando, interpreta como se fosse dela própria. Então reage e pensa em conformidade com ela. E por isso o desequilíbrio de uma sociedade, de um povo e de um planeta, não é? E infelizmente estou a ficar sem memória aqui na câmara e não vai ter que... Enfim, é um problema seríssimo. Mas enfim, nem sei bem porque ainda falta o principal. Então se calhar vamos ter que fazer uma adenda, uma adenda a este passo, né? Então vamos ficar por aqui e depois vamos ter uma nova adenda, o final, tá bom? Então vemo-nos já por aí. Até já.